Olá, pessoal. Estou aqui com o João Migovski, gravando mais um episódio de pai para filho, de filho para pai, que era uma coisa que a gente fazia constantemente na época da pandemia, porque não podia sair. Eu decidi conversar com o João, porque eu fiquei opinando sozinho acerca dos novos parâmetros de mudança, né, para pressão arterial, para classificar, João, a pessoa como tendo pressão alta. Por exemplo, 120 por 80, a vida inteira foi normotenso, e hoje as pessoas falam que, hoje as pessoas não, hoje a Academia de Cardiologia Americana, Europeia, a tendência é mundial de classificar a pessoa que tem 120 por 80 como pressão alta, avaliando inclusive a possibilidade, diante dos riscos, se vale a pena não tratar com um antihipertensivo. Né, João? O que você achou dessa mudança? Bom, isso é algo que a gente observou em outros parâmetros, né? Então, ao longo dos anos, o corte para o colesterol alto ele foi reduzido, o corte para a glicemia alta foi reduzido, e agora a gente vê o corte da pressão alta, que já tinha sido reduzido antes, porque, me corrija se eu estiver errado, antes até 140 por 90 era visto como normal, e aí caiu para 135 por 85, e aí agora para 120 por 80. E o 140 por 90 não se discute, não tem conversa, tem que, segundo os guidelines, tem que tratar. Né? E o que eu me ressinto novamente é da ausência do reforço daquela história da medicina do estilo de vida. Dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral, que eu boto esse sétimo pilar, porque são todos esses elos, quando tocados ou não observados, João, a pessoa vai ter pressão alta. Claro. Né? Então, por um lado, eu até vejo como positivo. Sim. Por quê? Se os protocolos e se a medicina for seguida da forma como ela deve ser. Porque qual é a primeira medida terapêutica do paciente hipertenso? Medicina do estilo de vida. É a mudança do estilo de vida. Então, se para que o médico fale com o paciente e tente convencê-lo e motive-o a mudar o estilo de vida quando a pressão dele tiver 120 por 80, aí eu acho que vai ser positivo. Agora, não vai ser isso que vai acontecer, provavelmente. Porque, o que é mais fácil? Aí é a pergunta que eu vou fazer para você. O que é mais fácil? Você pode me responder, quem está me ouvindo. É eu passar um antihipertensivo e um diurético para você, eu faço isso em 1 minuto, te explico, ó, isso aqui é de manhã, isso aqui é de tarde, ou eu falar, meu caro, ó, caminhada no mínimo 150 minutos por semana, são atividade aeróbica intensa, você pode até diminuir o tempo, a comida tem que ser assim, assim, assim. As pessoas vão direto, né, João? Não no estilo de vida, não no que está causando a pressão alta. Porque o que causa pressão alta é a não observação, quase sempre, né, do não estilo de vida adequado. E aí, ao invés de eu pegar e remover a causa, eu trato a consequência, que é o antihipertensivo. Aí as pessoas falam assim, mas vai diminuir em 15% os casos de infarto agudo do miocárdio, esse é o cálculo que se faz no Brasil. E vai diminuir em 18% os casos de acidente vascular cerebral. Tá. Mas e os eventos adversos dos medicamentos? Ninguém conta, ninguém contabiliza. Porque eles têm que ver, na essência, se essa redução de 15%, redução teórica de 15% nos casos de infarto agudo do miocárdio, ou de 18% dos casos de acidente vascular cerebral, se vai ser acompanhado de redução de outros problemas. Sim. Ou se vai ter mais problema com medicamento, com a interação medicamentosa, que tem o tempo todo. Os efeitos colaterais, por exemplo, para homens, alguns antihipertensivos são muito ruins para a parte de ereção. Né? Então, imagina o estresse que o efeito colateral desse remédio gera no usuário. Aproveitar esse gancho. Por outro lado, você tem razão, realmente vai ficar... Desculpe a palavra, a borracha mais fraca, tá? Desculpe a linguagem não muito técnica. E aí isso vai piorar ainda mais o bem-estar do cara. E aí eu fico perguntando, qual é o evento adverso de comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos? Não tem. Sim. E esse tipo de comportamento não vem de medicamento. Sim. Pode ser ótimo para academia que faz atividade física, ótimo para pessoas que produzem comidas legais ou produtos legais, como é o caso dessa propriedade que nós estamos aqui. Depois a gente vai abrir um pouco mais o jogo para vocês. Mas desculpa, eu cortei teu raciocínio. Não, e as pessoas, muitas pessoas acham também que sinônimo de cuidar da saúde é tomar os remédios na hora certa, né? Então você vai falar com a pessoa e a pessoa chega, poxa, eu tenho diabetes, tenho hipertensão, tenho colesterol alto, mas eu me cuido, eu tomo os remédios todos que o médico fala, sempre na hora certa, nunca esqueço.
Só que o remédio ele nunca vai ser capaz de reverter a doença. Claro que não. Então, quantas pessoas reverteram a doença, a hipertensão, com o uso da losartana, o uso do enalapril, o uso da hidroclorotiazida? Nenhuma. Nenhuma. Agora, quantas pessoas podem reverter a hipertensão com mudança no estilo de vida? Fazendo exatamente isso que você disse, de retirar as causas do problema e incluir as soluções do problema. Por quê? A causa da hipertensão é a alimentação, mas a solução também é a alimentação. É o sedentarismo a causa, e a solução Mas a solução gera um bem-estar para você. Uhum. E o lucro para você precisa diminuir. Não gera lucro para quem banca a mídia. Não Sim. gera lucro para a indústria farmacêutica. Que vai daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos, lançar um novo antihipertensivo. É ideal para 120 por 80. Uma alteração, uma modificação do enalapril, né? Ou uma nova losartana, ou mesartana. Mas aí que vai pegar, vai botar nos congressos, os médicos nessa patrocinação. Que vai misturar com o diurético, e aí vai botar numa dose específica, e aí vai mandar o médico lá pro congresso e pagar um jantar numa churrascaria, com um professor doutor falando sobre o medicamento, dizendo que reduziu em 15% a incidência de derrame, e aí o médico vai começar a prescrever esse medicamento. Você entende isso? Eu não sou contra a indústria farmacêutica, eu sou contra essa simplicidade de um problema, e a solução que eles estão dando não é a melhor solução para vocês. Então, um canal como esse, o canal do João Migovski, Dr. João Migovski, o meu canal, Edmilson Migovski, são canais que visam, não tem patrocínio de indústria farmacêutica e visa o teu bem-estar. Agora, meu caro, se você não estiver fazendo por você, não sou eu que vou fazer, não é o João que vai fazer, não é o ministro da Saúde que vai fazer, e nem muito menos a indústria farmacêutica. Sim. Né? Quer que você adoeça mesmo. E deixar o convite pro pessoal ler o meu livro, né? Sim. Que você sempre divulga aqui. A gente está sem o exemplar aqui para mostrar. Mas vai estar o link na descrição. O link está na descrição. O nome do livro é O Código da Longevidade, 101 Hábitos para Passar dos 101 Anos. E aí são 8 capítulos sobre os pilares do estilo de vida. Aí vai ter alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse, sono de qualidade. E tudo isso influencia diretamente na hipertensão, no diabetes, no colesterol alto. Então são técnicas, são estratégias naturais de você prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade. Então o pessoal vem gostando bastante do livro, né? A gente já entregou livro aí para todos os estados do Brasil, eu acho, para vários países. Uma pessoa do meu canal falou assim, olha, eu paguei o boleto e como é que eu faço para receber? O livro? Olha, quem tiver com problema com o livro, manda um WhatsApp para a nossa central de atendimento, DDD 21 97 690 2933. Ah, meu livro não chegou no e-mail, não recebi, quero o código de rastreio do livro físico. Manda mensagem pro DDD no WhatsApp. Eu vou deixar embaixo também. 21 97 690 2933. Pode repetir o número? DDD 21 97 690 2933. É isso, gente. Coloque em prática isso por você. Aí você vai estar realmente se cuidando. Você vai ver que vai melhorar o teu astral, o teu bem-estar, o teu sono, os teus relacionamentos. Porque não dá para viver doente, não é mesmo? E é você que tem que fazer a sua parte, não sou eu. Né? É isso aí. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Segue o canal do João, por favor, Dr. João Migovski. Segue o meu canal, marca o sininho para receber as notificações. E é isso. Até breve. Tchau, tchau.